metaverso já existe. Então, tudo aquilo que vamos pensar, a ficção científica da década de 80, da década de 70, retratava como um futuro, hoje já é realidade. Olá, tudo bom? Começando aqui mais uma aula de atualidades tributárias da semana, nossa live aberta aí a todos os tributaristas que desejam se tornar tributaristas de inteligência de negócios, que já estão na jornada para ser tributarista de negócios, também a todos aqueles que querem se manter atualizados em relação às novidades da tributação e o impacto dela nos seus negócios. Então, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais uma aula de atualidades tributárias. E hoje, enquanto vocês vão entrando aqui, o nosso tema vai ser tributação do metaverso. Então, muitos ainda nem sequer sabem o que é o metaverso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro que já chegou, as novas tecnologias, o metaverso, todas as tecnologias que impactam o metaverso e quais são aí as discussões em torno da tributação, né, do metaverso. Por que eu trouxe essa temática hoje para a gente falar sobre isso? Primeiro, porque somos aqui tributaristas de inteligência de negócios e a nossa missão é estar sempre conectados, sempre antecipando tendências. Sabemos que o futuro já chegou e o futuro é cada vez mais tecnológico e que os dados são o novo petróleo, e aqui, como tributaristas, os dados tributários são o novo petróleo também para levar estratégias de crescimento para as empresas, né? Para as empresas de todo segmento. E sabemos que o metaverso é algo que pode ser que para alguns, atualmente, seja muito fora da realidade, mas muito em breve, gente, muito em breve, num futuro não tão distante, nós estaremos aqui nos comunicando não apenas pelo YouTube, pelo Instagram, mas estaremos imersos num ambiente de realidade virtual e realidade aumentada, em que eu vou estar vendo a cara de vocês como se fossem vários avatares aí, e é isso que é o metaverso. Então, o metaverso é um mundo totalmente digital, um mundo totalmente virtual, em que as pessoas se conectam, em que as pessoas transacionam entre si, em que as pessoas têm entretenimento por meio de realidade virtual e realidade aumentada. Letícia, qual que é a diferença da realidade virtual e da realidade aumentada? Então, vamos lá. Primeiro, antes de começar a falar desses dois tipos de tecnologia, que são tecnologias que já impactam o metaverso, é importante a gente ressaltar que o nosso cotidiano, ele tem sido cada vez mais impactado pelas chamadas novas tecnologias. Tá? E basicamente são 8 as novas tecnologias que a gente pode listar. Tá? Então, uma grande nova tecnologia é o Big Data, né? O grande número de dados que circulam em ambiente online, em ambiente digital. Então, Big Data, hoje eu falo muito, né, que cada empresa possui o seu Big Data, possui o seu banco de dados, o seu armazenamento de dados, e um dos grandes e mais importantes dados que as empresas armazenam são os dados tributários. Hoje todo o fluxo de comunicação, ou quase que a integralidade desse fluxo de comunicação entre as empresas, né, como contribuintes e o fisco, tem sido feito em formato eletrônico, né, principalmente por meio do envio de notas fiscais eletrônicas. Isso dá um grande volume de dados, né, e não são apenas os dados tributários que compõem o Big Data. Todo o volume de dados transacionados e armazenados na nuvem pelas empresas, né, em ambientes digitais, virtuais pelas empresas, compõem o chamado Big Data, tá? Então, essa é uma das grandes tecnologias que impactam aí a nossa chamada era pós-digital, né? A era em que não apenas a gente vive com a internet como uma ferramenta de vida, né? Uma ferramenta de negócio, uma ferramenta de vida, mas também que cada vez mais internet e coisas físicas se comunicam. Tá? Isso a gente vai falar muito sobre isso quando a gente for entrar propriamente no metaverso, ok? Então, nós temos, além do Big Data, nós temos uma outra grande tecnologia que também impacta no metaverso, que é a tecnologia blockchain. Então, o que é o blockchain? São mecanismos, né, de blocos de informações criptografados
A criptografia em si já é um outro formato de tecnologia que garante a segurança desse bloco de informações e que são transmitidas de forma descentralizada de qualquer tipo de governo, de instituição aí pública, né? Então, na verdade, para que um ato ou um negócio jurídico se concretize, basta que várias partes emitam blocos dentro dessa rede, né, dessa rede chamada blockchain, confirmando aquela informação. Então, hoje, uma das formas de transação que se tornou mais comum em um ambiente de blockchain são os criptoativos. Quando a gente fala de criptoativo, a gente está falando de criptomoedas, como, por exemplo, o Bitcoin, mas também estamos falando de diversos outros formatos de criptoativos, como os diversos tokens, né? Então, você tem hoje diversas modalidades de token que garantem algum tipo de direito para quem tem aquela modalidade de token. Então, o que se tornou muito comum, inclusive fiz uma outra aula para vocês, foi a tributação de NFT. NFT, que é um non-fungible token, né? Ou token não fungível, que é chamar um tipo de token de utilidade. Né? Então, todos os criptoativos hoje, eles são feitos dentro de uma tecnologia chamada blockchain, tá? Que também impacta o metaverso. Então, dentro do metaverso, nós teremos Big Data, nós teremos blockchain, nós temos, né? Porque o metaverso já existe. Nós temos também o próprio ambiente do metaverso, que é um ambiente de realidade virtual, em que você realmente pode vivenciar um ambiente, uma cidade, um ambiente como se fosse algo físico, mas num mundo virtual, né, em que eu, Letícia, posso ter uma identidade digital chamada avatar, né, e está lá transitando dentro desse ambiente digital. Hoje está sendo muito comum, algo que fique mais tangível para vocês, os games, né? Então, por exemplo, o Fortnite, né, que é um jogo aí muito famoso, ele é todo dentro de um ambiente virtual, em que as pessoas, para jogar o Fortnite, elas usam os óculos de realidade virtual. E qual que é a diferença da realidade virtual para a realidade aumentada? Né? A realidade virtual, então você está imerso dentro de um ambiente 100% virtual, enquanto que na realidade aumentada, você tem um mix entre o teu ambiente real, físico, e algum objeto em realidade virtual. Isso ficou muito comum para vocês tangibilizarem isso, a questão da realidade aumentada, quando foi lançado alguns anos atrás aquele jogo do Pokémon Go, né? Então, que você tinha ali, você podia um aplicativo, um celular, você tá visualizando algo real e daqui a pouco surge um bonequinho do Pokémon ali que você tinha aquele jogo. E isso ganhou cada vez mais popularidade, né? Então, tudo que mistura o ambiente real com algum objeto virtual dentro desse ambiente real é uma realidade aumentada. Algo muito comum também para vocês tangibilizarem isso quando você coloca dentro do Google, você vai pesquisar ali um animal. Então, você coloca lá dinossauro, tá? E daí vai aparecer lá, o Google traz um 3D, em que você clica ali e daí você usa a tua câmera para filmar uma parte da sua casa e clica e aparece um dinossauro, né? Um dinossauro em uma imagem digital, mas que daí mescla, né? Fica um ambiente de realidade aumentada, né? Então, esse para vocês tangibilizarem. E o metaverso também vai incluir esse tipo de já inclui, né? Eu falo vai incluir porque isso vai ficar cada vez mais constante na nossa vida, esse tipo de tecnologia, que é a tecnologia da realidade aumentada, tá? O que mais que nós temos aí pensando em metaverso, né? Para a gente pensar em tecnologias e depois a gente discutir um pouquinho sobre a tributação de tudo isso. Nós vamos ter as tecnologias relacionadas à internet das coisas, né? Então, que muitas coisas se conectam à internet por meio de dispositivos. Então, cada vez mais os ambientes, né, as casas, os ambientes de trabalho vão ser conectados na internet. Então, a tua própria ligação do teu mundo real com o teu mundo virtual lá dentro do metaverso vai estar sendo automatizada por meio da internet das coisas, tá? Então, toda essa ligação do físico com o virtual, por meio de automação, chamado internet das coisas, tá?
Até pensando nisso, gente, tem uma série que está no Amazon Prime, é uma série bem interessante que vocês conseguem tangibilizar o que seria esse metaverso, que é uma série que chama Upload. Eu não sei se vocês conhecem essa série, mas se vocês não conhecem, eu recomendo que vocês conheçam a série do Upload, porque ela vai retratar todas essas tecnologias que a gente está falando e vocês vão conseguir tangibilizar o metaverso. Então, o que é a série do Upload? Existe uma empresa que chama Horizon, é uma empresa que chama Horizon, e essa empresa ela criou um ambiente virtual em que as pessoas, quando morrem, tá, elas podem escanear, né, fazer um upload das suas memórias. Então você a pessoa, né, assim, o corpo físico morre, mas a empresa ela faz um escaneamento das memórias daquela pessoa, e essas memórias elas são colocadas, né, por isso que é upload, elas são colocadas dentro de um programa de computador em metaverso. Elas vão, aquela pessoa, aquelas memórias, elas ganham um avatar, né, um avatar virtual, que vive dentro de um ambiente virtual chamado Horizon. E é bem interessante, porque lá dentro do Horizon você vai ver toda a interação das novas tecnologias, e é uma série que se passa num futuro não tão distante do ano de 2033, em que os carros autônomos já são uma realidade, e atualmente a gente não está tão longe da realidade dos carros autônomos, né, principalmente com a vinda da internet 5G, cada vez mais a internet vai ficando ágil. E, enfim, toda essa interatividade, né, do mundo real com o mundo virtual fica dentro da Horizon, que na verdade é um metaverso. É a tangibilidade de um metaverso. Então, se vocês querem ter algo tangível do que é o metaverso, assistam a minissérie Upload para vocês entenderem, tá? E a gente também tem o Jogador Número 1, que é um filme também bem que trouxe, né, essa ideia do metaverso. Então, para vocês assistirem, chama Jogador Número 1. E também temos o próprio Matrix, né? Quem me acompanha sabe que eu gosto. O próprio Matrix, a Matrix em si, né? A Matrix é um metaverso, né? É um mundo virtual em que o ser humano está conectado à máquina, mas ele está vivendo numa realidade virtual. Né? A própria Matrix, o sistema da Matrix, é um metaverso. Se a gente for pensar aí, o próprio filme da Matrix é do ano de 1999, né? E retrata muito bem o metaverso, mas naquela época era ainda uma coisa muito futurística. Hoje já não é mais, hoje já é algo que existe, né? O metaverso já existe. Então, tudo aquilo que vamos pensar, a ficção científica da década de 80, da década de 70, retratava como um futuro, hoje já é realidade. Então, a gente já está vivenciando, só que ainda não ganhou proporções tão enormes, né? Não é algo que está tão popular como um smartphone. Mas se vocês forem pensar, a própria, né, quando que lá na década de 80, quando eu sou da década de 80, eu ia poder imaginar que eu estaria falando com pessoas por meio do computador ou por meio de um celular. Isso para mim era totalmente fora da realidade. Então, pode ser que para alguns a ideia do metaverso ainda seja algo fora da realidade, mas logo não vai ser. Logo vai ser a nossa realidade, o nosso dia a dia. Então, ao invés de a gente estar aqui, em que eu não estou vendo a cara de vocês, eu estou vendo vocês escreverem, eu vou estar num ambiente virtual em que eu, como se eu estivesse aqui numa sala de aula ou num auditório, dando uma palestra. Inclusive, os ambientes de realidade virtual para eventos já são uma realidade também. Só que isso vai ganhar cada vez mais corpo, vai ganhar cada vez mais, vamos pensar, vai fazer mais parte do nosso cotidiano, cada vez mais, tá? Parte desse nosso cotidiano. E por que eu trouxe esse assunto agora, né, gente? Por que eu trouxe? Até a Lelê tá aqui, gente. Até a Lelê tá no YouTube acompanhando a live também. Por que eu trouxe esse assunto hoje para vocês, tá? Porque, primeiro, nós somos tributaristas do futuro, né? Então, eu sempre bato aqui para vocês que o futuro já chegou, já é uma realidade, só que a gente precisa estar estudando o impacto da tributação nessa nova realidade que a gente está vivendo. Cada vez mais, os negócios são digitais.
ou aqueles negócios que ainda seguem o que eu chamo de velha economia, nem sou eu que chamo, né? A doutrina chama, o mercado chama assim, né? O que são os negócios da velha economia, os negócios da nova economia. Cada vez mais os próprios negócios da nova economia vão ter o seu braço os negócios da velha economia vão ter o seu braço na nova economia, tá? Então, esse é um assunto que eu venho estudando com mais, assim, vamos pensar, com mais força desde 2017. Desde que a gente fez o nosso primeiro evento da Maratona de Tributação e Inteligência de Negócios, lá em 2017, que estava preparando esse evento para falar de tecnologia, para falar de novas tecnologias, para falar de todo o impacto da tributação nisso, venho cada vez mais estudando isso e venho cada vez mais vivenciando isso na minha vida, na vida dos meus clientes, e a tributação demora para acompanhar isso, né? Hoje a gente tem, se for pensar em ponto de vista da legislação, muito pouca coisa tecnologias, né, de tributação para as novas tecnologias. E o Léo está comentando do leilão do 5G. Sim, a gente está vivenciando o leilão das operadoras em relação à tecnologia 5G. Então, cada vez mais a tecnologia 5G vai ter uma abertura, né? A gente já tem aqui o 5G já disponível, né? Por exemplo, a internet de hoje já é 5G, mas vai ter um leilão do 5G para isso ganhar mais escala. Né? Então, quanto maior a escala da tecnologia, mais os usuários vão ter acesso àquilo. E quando a gente fala de metaverso, o que implica? Implica que a internet seja muito veloz, que as pessoas estejam cada vez mais adaptadas à utilização de óculos de realidade virtual e aumentada. Claro que a tecnologia relacionada aos óculos também vai evoluir. Né? Se a gente for olhar lá no Upload, os óculos de realidade virtual são coisas pequenininhas, não são esses óculos enormes que a gente vê hoje em dia, mas isso tudo vai evoluir para que fique assim para nós, até andando na rua, a gente com óculos, de repente, algo mais, né, cada vez, que nem o celular, né, começou com um trambolhão e foi diminuindo, então a tecnologia vai avançando para que as pessoas façam maior adesão, para que isso faça parte do dia a dia das pessoas. E aí, voltando, né, por que eu trouxe esse assunto? Porque o Facebook, né, a empresa Facebook, a Facebook Incorporations, anunciou a mudança do seu nome, tá? Não a mudança do aplicativo do Facebook, mas a mudança do nome da empresa para Meta, né, vindo da questão do metaverso, porque o Mark Zuckerberg aposta que o metaverso cada vez mais vai ganhar espaço e cada vez mais vai ser uma constante do nosso dia a dia, seja para entretenimento, seja para negócios, né? Seja assim, tanto para lazer quanto para negócios, a ideia é que as pessoas passem cada vez mais horas dos seus dias conectadas. A gente já tem uma conexão, dificilmente alguém que consiga se desligar, né, 100% do celular, então a gente já tem uma dependência à tecnologia. Sem entrar na questão do lado negro dessa moeda, porque a gente sabe que tem o lado negro, né? Inclusive, se vocês forem buscar aí na internet por Facebook Papers, a empresa Facebook está sendo alvo de diversas investigações, né? Por questão de não trazer segurança para os seus usuários, por questão dessa própria dependência, de cada vez mais mecanismos para manter as pessoas conectadas. Mas o fato, gente, é que, do ponto de vista dos negócios, a gente vai ver a economia girando mais em torno de negócios digitais, tá? E quando eu falo de negócio digital, não é o IBPT Educação que vende infoproduto, que também é um negócio digital, mas são negócios digitais muito mais estruturados. São negócios digitais dentro do ambiente de metaverso, criptoativos, impressora 3D. Cada vez mais isso vai ter impacto na indústria, vai ter impacto na medicina. Então, isso faz parte, né? Faz parte cada vez mais, as empresas estão investindo nisso. E tudo tem uma repercussão tributária, né? Porque, como eu falo, tudo que é negócio tem o reflexo da tributação. Né? A tributação é inerente aos negócios. Então, a gente estar antenado em relação aos negócios que giram em torno da nova economia, aos negócios que são tecnológicos, que são digitais, é algo importantíssimo, tá? Então, eu só queria fazer essa breve introdução para trazer isso. Então, procurem depois saber mais sobre o metaverso, procurem mais saber sobre quão o Facebook, gente, o Facebook, né, uma das maiores empresas do Brasil, do mundo, falei errado, uma das maiores empresas do mundo,
está investindo pesado nisso. As grandes marcas, tá? As marcas de luxo, Adidas, Nike, Louis Vuitton, Chanel, todas as grandes marcas estão investindo no metaverso. Como assim, Letícia, as grandes marcas estão investindo no metaverso? Sim, gente, vamos pensar. Estamos no mundo virtual, tá? Estamos no mundo virtual. Os avatares vão consumir dentro desse mundo virtual. Os avatares vão querer mostrar sua bolsa Chanel, seu tênis Adidas virtual, em NFT, provavelmente. Então, por isso que o mercado de NFT está tão em grande escala, e essa questão, né, de a gente está vivenciando pós-digital, ou seja, a conexão do virtual com o real, eu coloco aqui para vocês, tá? Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho aqui na minha parede, deixa eu pegar aqui, vamos pensar aqui o quadro, ó. Pegar esse quadro aqui, tá? Esse meu diploma que é físico, tá? Daqui a algum tempo, isso aqui não vai ser um diploma físico, vai ser um NFT. Vai ser uma tela espelhando um diploma que eu vou pendurar na minha parede. As obras de arte vão ser NFT, tá? Eu vou ter lá uma obra de arte do Picasso, como aconteceu recentemente, né? Que queimaram uma obra física do Picasso para transformar em NFT, retratada na parede. Tá valendo milhões de dólares. Tudo para mesclar essa questão do virtual com o real. O mundo virtual com o mundo real. E cada vez mais há essa tendência as pessoas ficarem conectadas. Eu só espero que a gente não chegue a ponto de virar uma Matrix da vida, né? Que o mundo todo está devastado, em que o homem destruiu tanto a natureza, em que tem que estar conectado numa máquina para viver um mundo mais ou menos realístico ali, né? Eu espero que isso não chegue. Pelas minhas crenças religiosas, isso não vai chegar nunca, né? Deus não vai permitir que isso aconteça nunca. Mas se fosse depender do ser humano, não tenho dúvidas, né? Porque o ser humano, ele acaba destruindo, sim. Quanto mais ele puder, ele vai destruindo. Mas, gente, sem entrar nas crenças religiosas, o fato é, cada vez mais, o ser humano vai estar conectado para fazer negócios, para despender tempo de lazer, ok? Então, feita toda essa introdução, vamos entrar no que nos interessa, que é a parte tributária, né? Que é a parte tributária de tudo isso. Primeiro ponto, gente, a legislação tributária, e isso é algo que eu sempre bato na tecla aqui. O Congresso Nacional, os políticos estão discutindo reforma tributária que passa ao largo, tá? Passa muito longe dessa realidade no mundo pós-digital, tá? Estão discutindo, assim, bases... Hoje, toda a nossa base de tributação é uma base velha, né? Uma base que leva muito mais em conta o mundo físico, né? A velha economia, do que a nova economia. Nossa base tributária hoje é muito calcada, né? Em patrimônio, renda e serviços. E desculpa, gente, patrimônio, renda e consumo, falei errado, patrimônio, renda e consumo, e sendo que o consumo ainda muito atrelado a comércio, né, comércio físico, a prestação de serviços e a indústria, de forma separada. Só que quando a gente vai para ambientes digitais, para negócios digitais, negócios que abarcam uma grande gama de tecnologias, dessas novas tecnologias, a gente mescla tudo isso. A gente não consegue separar exatamente se é uma indústria, se é um comércio ou se é um serviço. Eu já falei muito sobre isso nas nossas lives do Clube do Livro, que inclusive, acho que o Nilson, não sei se o Nilson está participando, eu falei, estou com saudades das lives do Clube do Livro, eu também. Só que a gente não conseguiu mais parar para me estruturar para fazer essas lives, mas eu vou voltar. Só que a gente fez as lives do Tributação 4.0, tributação de novas tecnologias, em que eu trouxe essas temáticas para vocês, que o nosso sistema tributário nacional atual, ele é velho, é arcaico. E o que se está discutindo em termos de reforma tributária é igualmente velho e igualmente arcaico. Né? Então, a gente não tem nenhum grande projeto de reforma tributária que já esteja vislumbrando, né, de uma forma assim tangível, né, de uma forma assim concreta, a nova economia, os novos negócios digitais. Nós temos uma discussão, né, de uma CID, tecnologia, temos discussão de tributação das grandes empresas de tecnologia, mas e os negócios ordinários que acontecem? Né? Alguém que foi lá, comprou uma impressora 3D,
e está fazendo confecção com meio de impressora 3D, ou está fazendo maquetes e vendendo, e que é um pequeno empresário. Né? Toda a dificuldade de você colocar esse tipo de negócio num contexto da nossa legislação tributária atual. Então, quando a gente vai trazer o metaverso, a gente vai se deparar com essas mesmas dificuldades. Porque o metaverso, ele vai incluir o que eu falei, realidade virtual, realidade aumentada, blockchain, com os criptoativos. Então, tudo que for ser comercializado dentro do ambiente do metaverso vai ser comercializado em criptomoeda. E se a gente for chegar hoje, não vou nem chegar nos detalhes, né? Porque as próprias criptomoedas, tem criptomoedas que realmente elas chegam no máximo, né? O máximo possível de uma representatividade de moeda, né? Muito embora não, a criptomoeda ainda hoje não seja considerada dinheiro, né? Pela nossa legislação atual. Mas você tem outros tipos de criptoativos que se denominam criptomoedas, mas que não são os memes, né? Os criptomemes, enfim. Que podem ser NFTs, podem ser outros tipos de tokens, né, com outros tipos de funcionalidades e utilidades. Tudo isso vai estar dentro do metaverso. E o fato é que para adquirir isso, a gente vai ter que realizar operações de compra e venda. Só que compra e venda, que dentro da nossa legislação atual não existe fato gerador de tributo, porque não é uma compra e venda com pagamento em moeda. Né? Não é pagamento em moeda. São permutas de ativos, talvez, que daí, se a gente for pensar do ponto de vista da tributação, a natureza jurídica e o fato gerador, né, de tributos num negócio jurídico chamado permuta é diferente do fato gerador de tributos em outro negócio jurídico chamado compra e venda. No metaverso, gente, não vai ter compra e venda a ponto de gerar tributos relacionados a operações de compra e venda, que vão ser escambos, permutas de um ativo por outro ativo. Então, eu vou comprar uma bolsa Chanel em NFT, que é um NFT de uma bolsa Chanel, e eu vou pagar numa criptomoeda. E aí? A Chanel, que vai receber, vai ter um aumento da sua carteira de criptoativos, de criptomoedas. Ela vai ter um aumento da sua carteira de criptoativos porque ela vai lançar um monte de NFT de bolsa Chanel, né? E, por outro lado, vai ter um aumento da sua carteira de criptomoedas porque ela vai vender essas bolsas Chanel em troca, em NFT, em troca de uma criptomoeda, que pode ser Ethereum, que pode ser Bitcoin, que pode ser outras moedas. Como que ela vai tributar isso? Hoje não se tem uma resposta clara da legislação. Há quem esteja tributando, né? Há quem esteja tributando como se serviço fosse. Muitas empresas de NFT estão tributando todas as suas operações pagando o ISS, como se fosse serviço. Algumas não estão reconhecendo faturamento. E aí, como fica a incidência do PIS/COFINS sobre a receita? Qual receita? Né? Porque existe uma diferença entre a receita para fins contábeis e a receita para fins tributários. Então, como que fica isso do ponto de vista da... Como que a gente vai fazer essa harmonização da legislação tributária com a legislação contábil para fins de identificar conceitos que servem de base, né? Que servem de base de fato gerador de outros tributos. Hoje a legislação não é clara nesse sentido. Hoje nós temos discussões. Nós temos muito achismo. Para mim, e não é para mim, o que a gente defende aqui no escritório, né, com parecer fundamentado, tudo, é que se nós temos uma empresa que ela produz NFT, que ela cria suas NFTs, né, que ela vai vender essa NFT lá dentro do metaverso, e essa venda vai ser, o fruto dessa venda vai ser numa criptomoeda, não existe faturamento para fins de PIS e COFINS aqui. Não existe um faturamento em moeda. Existe um ativo sendo trocado por outro ativo. Existe uma permuta. Né? E quando é uma permuta de valores iguais, primeiro, também a gente não tem receita, né? Não tem uma receita, não tem lucro.
E aí a gente não tem incidência de PIS/COFINS, não tem incidência de IR, de CSL. Ah, Letícia, mas é controverso. Super, super controverso. Tudo que não é claro na legislação é controverso. Contudo, gente, a gente está aqui para ser tributarista, para fazer planejamento tributário também para os nossos clientes. Se a gente tiver como fundamentar, e como que a gente fundamenta? Com base em situações análogas, porque se não tem nada expresso na legislação e não tem nada expresso na jurisprudência, a gente vai fundamentar com base análoga. E se eu tenho uma decisão que fala como que se dá a tributação da permuta, e eu consigo fundamentar que aquele negócio jurídico é uma permuta, eu vou me basear no que a legislação e a jurisprudência trazem sobre tributação de permuta, para chegar à conclusão de que não vou ter tributação de RCCL, que não vou ter tributação de PIS e COFINS. Né? Então, vou ter, realmente, o Cleverson está falando aqui, eu preciso criar soluções, de fato, as soluções precisam ser criadas, e tudo vai de acordo com que posição a empresa que está lá fazendo aquele negócio jurídico no ambiente de metaverso, né? Uma empresa que está disponibilizando, então a empresa criou o metaverso. Né? Então, pensar lá, o metaverso do Facebook. Foi um ambiente criado, um ambiente virtual criado. No que o Facebook ganha dinheiro, gente? Publicidade. Facebook ganha dinheiro com publicidade. Com o que ele vai ganhar? Com o que ele vai ganhar dinheiro dentro, né, criando um ambiente de metaverso? Publicidade. Porque, assim, os jogos, né, Fortnite, Ai, me fugiu o nome do outro, gente. Qual que é o outro jogo aí famoso? Agora me fugiu o nome. Mas os grandes jogos, eles também ganham dinheiro com publicidade. E aí, se eles estão disponibilizando um espaço para locação, já é considerado uma locação de espaço virtual? Se a locação também não tem tributação, né? Não vai tributar ISS, por exemplo, tem tributação do ISS, né? Mas não é o Free Fire, gente, é o outro que eu tava na cabeça, mas eu já me lembro. Ah, o Roblox. Roblox, né, que é outro grande jogo aí também. Então, todos esses jogos, eles ganham dinheiro com publicidade, né? Como vários aplicativos, mas estou falando, vários aplicativos também ganham dinheiro com publicidade. Então, existe uma grande discussão sobre a tributação de tudo isso. Se vai incidir ISS, se é uma locação ou não. Se você está... Então, assim, são todas discussões. Se a gente for ver todo o livro da tributação 4.0, ele gira em torno de um grande número de discussões, tá? E que só vão ser resolvidas caso haja um posicionamento expresso dos fiscos em relação a isso, que vai ter, né? Mais hora, menos hora a gente vai ter, porque conforme vai ganhando, isso vai ganhando espaço, vai ter um posicionamento do fisco, que vai ter que ser referenciado pela jurisprudência ou por projetos de lei também, né? Que venham discutir propriamente essa tributação de novas tecnologias. Ah, o Second Life também. Boa, Cleverson. Second Life que inspirou o metaverso. Isso aí. Né, eu não sei quem que foi meu aluno do BI Tax Pills aqui, mas no BI Tax Pills eu falava para vocês também sobre tributação de novas tecnologias, e eu trouxe, né, um projeto bem, né, um dos primeiros que eu ouvi falar de ambientes muito, né, próximos do que seria o metaverso, ambientes em blockchain, criptoativos, que era o projeto Pangeia, né, foi um dos primeiros, acho que foi lá em 2017, 2016, que iniciou o projeto Pangeia, mas que também foi a primeira nação soberana, né, nação descentralizada, primeira nação descentralizada, né, um ambiente total imersivo, virtual, em blockchain, em que você pode casar, em que você pode nascer, em que você pode praticar diversos atos da vida civil dentro do ambiente virtual tokenizado, né, que você compra um token para ter acesso a esse metaverso. Ali, no caso, não era um metaverso, era um projeto Pangeia, né, a gente não tinha ainda essa expressão metaverso lá atrás. Mas eu falava bastante para vocês sobre isso, né, quem fez o BI Tax Pills,
Desde a primeira turma, toco muito nesse assunto. Cleverson está lembrando da live que eu fiz com o Pedro Ivo sobre tributação de videogame, de games, né? Nem videogames, de games. Justamente, gente, justamente. Olha só, a dúvida de investimento em criptomoedas ou criptoativos, né? Se é legal, gente. Hoje, hoje é legal, a gente pode investir, né? Claro, a gente tem que só saber que tipo de investimento e fazer investimentos seguros em criptoativos, porque ainda existe muita fraude, né? E é só a gente acompanhar os noticiários, a gente sabe que existem muitas empresas que fraudam. Recentemente foi criada eu não vou lembrar agora o nome da criptomoeda, mas que cresceu um monte, né? Assim, ela valorizou pra caramba. Quem criou a criptomoeda pegou o dinheiro dos investidores, sumiu do mapa e foi uma fraude, né? Então a gente viu o mercado de fraude com Bitcoin. Então tudo, né, gente? Tudo, se a gente for ver, para tudo existe o lado bom e o lado negro né? O lado bom da força, o lado negro da força. Então o que a gente tem que saber antes de investir é a gente realmente pesquisar bastante, estar, né, muito atento em relação à segurança de investimentos que a gente for fazer. Mas é lícito fazer investimentos? É lícito, porque a própria Receita Federal, na Instrução Normativa 1888, ela já regulamentou as declarações, como que você faz para declarar para o fisco os criptoativos que você detém. Porque hoje a gente tem esse dever de declarar, né? E o dever de declarar não necessariamente faz nascer o dever de pagar tributo. O dever de pagar tributo, ele só nasce acima de uma faixa de isenção e quando se tem um ganho de capital, né? Quando se tem um ganho de capital em relação àqueles criptoativos. E aí você tem todo o próprio Banco Central, CVM, vem regulamentando cada vez mais, né, esse mercado de criptoativos. Se vocês querem investir, já estou mudando um pouco do tema, mas é porque veio a pergunta ali da Isabela, mas se vocês querem investir de forma mais segura em criptoativos, invistam em criptoativos que já estão na B3, né, já estão lá dentro da Bolsa de Valores, eles vão trazer mais segurança para vocês. Então, existem diversos fundos aí de investimento em criptoativos que já estão lá listados na B3. Né? Então, traz aí um grau de segurança maior para quem quer começar a investir em criptoativos. Sim, a Bianca está falando que foi a cripto baseada no Round 6. Isso mesmo, Bianca, foi a cripto baseada no Round 6, que daí quem criou pegou todo o dinheiro dos investidores e sumiu do mapa. Isso mesmo. O Cristiano está perguntando se o livro Tributação 4.0 está atual com a proposta do metaverso. Para algumas coisas, algumas tecnologias, sim, mas ele não trata de metaverso, tá, Cristiano? Porque o Tributação 4.0 é um livro de 1919. Então, a gente começou, né, a trazer mais a fundo essa questão do metaverso agora, 2021. Por mais que, né, a ideia do metaverso já exista há algum tempo, mas ela tem ganho mais corpo a partir do ano de 2021. Então, a gente tem que ver se os autores vão atualizar a obra. Até tem muita coisa já desatualizada dentro do Tributação 4.0. Por exemplo, ele foi escrito quando o Supremo ainda discutia a questão do software, se era de prateleira ou não, se a incidência do ICMS, incidência do ISS, e o Supremo já finalizou essa discussão nesse ano. Então, acredito que para 2022 os autores devam lançar uma nova versão aí do Tributação 4.0. Então, assim, para nós é mais interessante que a gente continue acompanhando as notícias, a legislação. O livro dá vários pontos de vista legais de vários autores, mas é legal que a gente, com base no nosso conhecimento, a gente vá construindo o nosso próprio ponto de vista. A gente vai analisando, porque, como eu falei, não tem muita coisa escrita hoje, não tem muita coisa legislada, né? Então, o que a gente tem que se basear é na legislação e trazer o nosso conhecimento técnico para fundamentar as nossas argumentações. Mas não existe ainda, gente, enquanto nós não tivermos uma legislação que preveja ou discussões jurisprudenciais muito firmes em relação a esse ponto, tudo vai ser ponto de vista. Eu posso defender um ponto de vista, vocês podem defender outro ponto de vista. O meu ponto de vista, o que eu defendo, é que todas as transações que sejam relacionadas à troca de um criptoativo por outro, tá? A troca de um criptoativo por outro, que é a base desses negócios no metaverso,
a gente não tem base legal para tributar isso ainda, tá? Não temos base legal para tributar. Então, para fins de planejamento tributário, a gente tem um bom campo de atuação aí, pelo menos, né? Quando eu falo em planejamento tributário, gente, o que eu quero dizer de planejamento tributário? Planejamento tributário é agir, né, estruturar as atividades do nosso cliente, de modo que a gente estruture antes da ocorrência do fato gerador, lembrando, né, para não ser um crime, antes da ocorrência do fato gerador, e de forma que não viole expressamente a lei. Então, quando a gente não tem lei expressa, dá margem o quê? Dá margem para a gente planejar com um certo grau de flexibilidade maior. Sempre orientando o cliente de que a gente vai continuar acompanhando, né? Isso entra dentro de um quesito maior de governança tributária, né, gente? Então, lembre-se, quem é meu aluno, quem me acompanha há mais tempo, a gente trabalha próprio planejamento tributário dentro de um contexto maior de governança tributária. Que a governança tributária, a gente vai estar sempre acompanhando as alterações legislativas e jurisprudenciais para estar atualizando também os nossos planejamentos tributários junto aos nossos clientes. O Cristiano está falando de tributação de bens digitais. Cristiano, deixa eu ver aqui, eu tenho alguns livros sobre isso, tá? Deixa eu ver se eles estão aqui. Mas eu tenho alguns para te passar. Inclusive eu fiz um Reels, tem um Reels mais antigo, preciso atualizar, mas eu vou passar aqui para vocês, tá? Tem alguns livros para indicar para vocês, tá? Para quem quiser se aprofundar em tributação da nova economia. Tem esse daqui, que é a tributação da economia digital. Depois vocês comparem, tá? Quem quiser escolher, tem muitos artigos que se repetem de um livro para o outro, tá? Então, tributação da economia digital, eu já quis comprar todos logo de cara, porque é um tema que eu me interesso muito, então eu já comprei todos. Tributação 4.0, que foi o tema da nossa live, tá? Do Clube do Livro. Tributação da economia digital. E esse também é outro, tributação da economia digital, a gente também fez Clube do Livro com ele, tá? A gente fez com esses dois. Mas são de outros autores, é o mesmo nome, mas com outros autores, tá bom? Aí eu fiz Clube do Livro desse daqui e desse daqui, esses dois. Mas vocês têm que procurar no YouTube ali, procura as lives de Clube do Livro para ver, tá? Vou ver se eu consigo colocar numa playlist para ficar mais fácil para vocês, que hoje não tá numa playlist, tá bom? E tem a Nova Economia, né, gente? Esse livro aqui eu recomendo fortemente para vocês. Esse é o que explica o conceito de nova economia. Esse daqui não é de tributário, tá? Esse é um livro aqui que fala do que é, explica o que é a nova economia e faz o comparativo da nova economia com a velha economia, tá bom? Beleza, gente? Olha só. Então, qual que é a nossa missão? A partir daqui. Vocês vão ver que eu vou tratar muito ainda. Esse é um tema que eu estou me especializando. A gente está estudando muito o mercado de NFT, porque a gente está com um projeto ativo de um cliente aqui, que a gente está estruturando todo o negócio dele. Então, é um assunto que a gente está estudando cada vez mais. E é um assunto que eu gosto de trazer para vocês as novidades. Então, vocês vão verificar que eu vou cada vez mais trazer esse assunto para vocês. Estou pensando fortemente em criar um perfil, mas não sei se eu dou conta de tanta coisa. Às vezes eu tenho tantas ideias, eu sou um perfil, gente, muito... aquela pessoa de ideia que já quer colocar a ideia em prática, mas daí eu não tenho tempo para colocar tudo em prática. Mas eu queria criar um perfil só para falar de tributação de novas tecnologias, porque é algo que é muito importante. As empresas, assim, que estão entrando nesse mundo, têm muitas dúvidas sobre a parte tributária. Claro, né? Se até nós que estudamos o tributário temos dúvidas, porque tem muita coisa ainda não legislada, não prevista, imagina os empresários que entram nesse mercado. Então, toda a parte também de infoprodutos, a parte de bens de negócios digitais, de uma forma geral, é um tema que me interessa muito, que eu tenho estudado bastante. A gente tem estruturado aqui para cliente também, tanto cliente de infoprodutores. Eu sou uma infoprodutora, né, como vocês sabem, então a gente também tem os nossos desafios aqui no próprio BPT Educação. Como outros clientes infoprodutores que nós temos, clientes do mercado de cripto, do mercado de blockchain. Então, é um tema que me interessa muito trazer para vocês novidades aí, então vocês vão me ver falando... vão me ver falando bastante ainda desse tema, tá bom? A Bianca tá falando de declaração de cripto para pessoa física. Bianca, eu vou te indicar
o perfil da minha aluna, da Júlia. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. A Júlia. A Júlia é minha aluna lá da comunidade tributarista do futuro, juliagodoy.adv. Júlia Godoy com y.adv. A Júlia tem focado bastante em tributação de cripto para pessoa física, tá? Declaração do imposto de renda pessoa física. Outra dica que eu dou para vocês que querem saber mais da pessoa física. Dentro do canal Direito da Inteligência de Negócios, tá? Daí vocês vão lá e assinem o canal Direito da Inteligência de Negócios, que é um canal nosso da Amaral Yasbeck, advogados. Dentro do canal existe uma playlist de imposto de renda, tá? Pessoa física. E um dos episódios fala de criptoativos, tá? Então assistam esse episódio de criptoativo também. Dentro aqui do YouTube, se vocês forem pesquisar por IN 1888, eu já fiz lives sobre isso também, declaração de criptoativos. Fiz lives completas, passando por todos os artigos da IN, que na verdade são lives aula, né? Uma aula da IN 1888 para falar bastante sobre essa questão da tributação, tá? Então pesquisem, porque tem bastante conteúdo já sobre isso, tá bom? Então, posso depois trazer atualizações, mas já deixo aí algumas dicas para vocês de conteúdos prontos que vocês têm para poder se atualizar. Na parte contábil, gente, deixa eu ver aqui, tem o perfil da Tigra, deixa eu ver qual que é o perfil dela. A Tigra é nossa parceira da parte de contabilidade de cripto, Tigra com y.contábil. A Tigra fala bastante também da parte de criptoativos, tá? Ela é uma pessoa que, da parte contábil, aí ela manja bastante também do mercado cripto, tá? Então, deixo essas dicas para vocês aí. Então, tem a Júlia Godoy com y.adv, e a Tigra com y também, .contábil, são perfis de pessoas que falam de tributação de cripto para pessoa física. Tá bom, pessoal? Gente, então vou acabar por hoje. Lembrando, quero dar aqui uns avisos, tá? Lembrando, os meus queridos da comunidade tributarista do futuro, nós estamos encerrando mais um ciclo, né? Mais um aniversário da nossa comunidade. Nossa comunidade completou 2 anos, agora no dia 31 de outubro, completou 2 anos, então parabéns. Tem alguns de vocês que estão desde o início da comunidade lá com a gente, então parabéns. Saibam que, se vocês forem renovar mais esse ciclo, eu recomendo fortemente, porque a gente vai vir aí, eu recomendo fortemente que vocês façam o seguinte, tá? Nós vamos entrar agora em Black Friday da comunidade. Então, na semana que vem, a gente vai lançar Black Friday da comunidade. Então, fica a dica para vocês, quem quiser renovar a comunidade por um preço mais acessível, tá? Um preço bem acessível mesmo, aguardem essa Black Friday e renovem os acessos de vocês na Black Friday, porque vai vir com uma condição bem especial, tá? Letícia, o que é a comunidade tributarista do futuro? É uma comunidade que congrega aí tributaristas, né, tributaristas que estão aí na jornada para ser tributaristas de inteligência de negócios ou tributaristas de campo de batalha, em que nós discutimos casos reais, né? Então, é um grupo de network, mas é mais do que isso. É um misto de, como se fosse, o Cleverson fala, é o Netflix tributário, porque nós temos uma série de aulas sobre tributário lá, e não só questões da parte técnica, mas gestão, da parte de prospecção, né, toda a parte comercial, além, né, de explorar bem os 4 serviços. São aulas quinzenais que são dadas, atualidades tributárias que eu dou toda segunda-feira às 13h30 lá na comunidade, fica gravado para vocês também. E fora todo o networking, né? Já saíram parcerias incríveis, eu sei que vocês fazem muito networking e acham sempre o parceiro de negócio de vocês lá dentro da comunidade. Então, fica a dica, quem eventualmente saiu da comunidade, está pensando em entrar, a gente vai trazer muita coisa boa para a comunidade aí, e vai ter a Black Friday da comunidade na semana que vem. Então, a gente já vai divulgar aí essa semana o link para vocês entrarem no grupo de WhatsApp para receber a oferta, tá, da comunidade. Então, vai ser a chance do ano de vocês de ingressarem na comunidade por uma condição bem especial mesmo, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês. E quem não conhece ainda a comunidade, eu convido a conhecer.
só acessar a página do IBPT Educação, que é o educação.ibpt.com.br, e lá na página inicial vocês já vão ver um banner da comunidade, daí vocês entram no banner e vão ter todos os detalhes, as aulas, os materiais, a gente compartilha muito material bom, planilha, modelos, enfim, a comunidade é feita para ajudar vocês no dia a dia de vocês como tributaristas, tá? Então, fica a dica aí para vocês, tá bom? Fernando tá perguntando como chegar no nicho. Ixi, Fernando, olha só, não vai dar tempo para a gente falar isso agora, mas traz essa pergunta na nossa live mentoria de quarta-feira, tá bom? Meio-dia. Eu prometo que eu respondo para você. Hoje eu preciso finalizar, que eu preciso pegar minhas crianças na escola. Tá bom, gente? Então, excelente semana para todos. Excelente semana, tamo junto. Continue estudando aí, continue tendo cada vez mais sendo profissionais referência para os clientes de vocês. Pessoal aí que está nos acompanhando e tem dúvidas sobre tributação, o pessoal que é empresário, que quer cada vez mais construir negócios estratégicos, e a tributação é um ponto fundamental para que essa estratégia chegue. Fica a dica para vocês acompanharem todos os nossos conteúdos no perfil do canal Direito da Inteligência de Negócios, no perfil da Amaral Yasbeck Advogados. A gente está sempre à disposição para auxiliar vocês, tá bom? Excelente semana, beijo no coração de vocês e até quarta-feira para a live mentoria e para os meus alunos. Hoje, às 19 horas, temos a nossa aula Tira Dúvidas da Gestão, da Imersão em Gestão de Passivo Tributário. Amanhã temos a nossa aula sobre Jornada do Cliente. Então, essa semana é uma semana que promete. E sexta-feira temos a nossa mentoria mensal para os alunos do FTF, tá bom? Então, tchau, tchau, gente. Vejo vocês.